Aí sim, hein? Irmãos, você sabe que eu nunca faço esboço, né? Mas hoje eu fiz. E vocês não sabem. Apagou. Não, tá de brincadeira. Não. Satanás. Abre aí, Amós. Não é possível, cara. Não, não. Abre em Gênesis 28. Agora vai bagunçar tudo na minha cabeça. Gênesis 28, versículo 10. Não, mas era um negócio aqui que, né? Vai lá, vai chegar lá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia fala que um dia Samuel desceu até Ramá para procurar profetas, músicos profetas. Esses mesmos músicos profetas foram que faziam parte da tenda de Davi. Amém? E Deus falou que nos últimos dias ele restauraria o quê? O templo de Salomão? O quê? A tenda caída de Davi, amém? Ou seja, nos últimos dias o Senhor viria com o seu espírito, não para que nós tivéssemos uma música boa, mas para que aqueles que estivessem com seus instrumentos profetizassem. E o que é profecia? Falar a mente e o coração de Deus conforme o Espírito Santo nos revela. Amém? Isso através da música, ou seja, o Espírito traria sobre nós um ambiente profético onde alinharia o nosso coração. Há uma realidade não nossa, mas dele. Abre aí, abriram aí? Gênesis 28, versículo 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegou a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras ali, usou e como travesseiro deitou. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por sua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar para onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. E levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé com um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, a casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Diga então, Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Irmãos, aqui quem é aí já há um tempinho de evangelho, né, mano? Já pregou muito isso, né, pastor Henrique? Pastor Gilane. Muitas vezes para reafirmar que o lugar onde Deus se manifesta é a casa de Deus.
Amém? E essa a realidade aqui. Para quem não conhece, Jacó estava em uma viagem. E nesse momento dessa viagem, ele dorme, ele para repousar, já era de noite, e ele tem um sonho, e ele vê uma escada, anjos subindo e descendo com coisas na mão, mensagens nas mãos. E aquele momento ele ouviu Deus falando para ele algumas coisas acerca daquela realidade dele, afirmando para ele algumas coisas. E ele diz assim: eis que o Senhor estava de pé diante dele e anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão. Deus se revela a ele naquele lugar. Teu pai, Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, a terra sobre o qual dormiste eu dou a ti e a tua descendência. E ele continua falando: tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo, tu me estenderás para o sul, para o oriente, para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio, por tua descendência. E eu estou contigo, e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Amém? Deus fala isso para ele, Deus traz clareza. Naquele momento o coração dele teme, ele olha e fala: cara, Deus está neste lugar, Deus está aqui. E ele fala: esse lugar não é outro senão Betel, ou seja, a casa de Deus. Olha só, não tinha parede, não tinha templo, mas ali ele viu que era o lugar, a casa de Deus, o lugar onde Deus habitava, amém? E naquele momento ele pegou a pedra que ele dormia, deita, olha e fala: aqui será um santuário, amém? Irmãos, inúmeras vezes o Senhor vai fazer isso com você. Ele vai trazer um ambiente onde a porta do céu se abre e você vê claramente: esse é o lugar da presença de Deus. Eu estou diante de Deus. Seja hoje dentro de uma igreja, seja dentro do seu quarto, no lugar secreto, no momento da sua oração, seja na sua devoção dentro do seu carro, não importa onde, o Senhor, ele não se limita à geografia, amém? E realmente, aonde nós somos abençoados, muitas vezes é a porta do céu, é a casa de Deus. Mas o Senhor esses dias começou a ministrar muito meu coração acerca dessa realidade. E como nós temos a facilidade de transformar aquilo que é de Deus de verdade em algo totalmente distorcido. E olha só, existiam para o povo de Israel 3 santuários que eram para eles lugares sagrados: Betel, Gilgal e Berseba. Abre aí em Amós. Teve gente que já falou. Abre aí Amós no capítulo 5. Amém? Acharam aí? Bem antigamente, assim, nos tempos remotos, o pessoal trazia uma água para mim, assim. Boca aqui seca. Ah, desculpa aí, foi mal, hein, irmã? Diz assim, Amós 5, versículo 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém não busquem nem venham nem passe porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Amém? Pode parar de pregar aqui ou vamos continuar? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Existe em nós um coração, porque toda a ideia de Deus não foi criar um lugar. A ideia de Deus foi estar em nós. Obrigado, viu, irmã? Deus abençoe. Ela já morre de vergonha, eu ainda faço isso.
Então, não foi criar um lugar. A ideia de Deus foi trazer-nos a um lugar de relacionamento para que nós nos tornemos o lugar. Estão comigo? A ideia de Deus nunca foi somente criar um ambiente onde Ele se manifestasse. Escreva isso nas tábuas do seu coração. A ideia de Deus nunca foi ser reconhecido. Mas o coração e a ideia de Deus sempre foi ser conhecido. Diga, Deus não quer ser reconhecido. Ele anseia ser conhecido. Sabe por quê? Porque aqui nós vemos quem? Nós vemos Jacó que reconheceu um lugar em Deus. Ele reconheceu que aquele lugar era o lugar de Deus, aonde Deus se manifestou, ao ponto de falar, eu vou fazer um santuário aqui, eu vou erigir um lugar aqui, aonde esse lugar vai se tornar santo, e todos os meus descendentes virão a esse lugar exaltar o Senhor. Amém? Quando Amós profetiza isso, esse cântico de tristeza de Amós é acerca dessa realidade, ou seja, vocês me trocaram por esses lugares. Os seus atos religiosos, a sua vida religiosa tem muito mais intensidade do que aquilo que vocês esperam de mim, daquilo que vocês buscam em mim. Porque a ideia de Deus, como eu disse, não é simplesmente que você esteja, irmãos, aonde Ele está, mas se torne quem Ele é. Irmãos, há uma enxurrada nessa semana de coisas chegando a nós. Sabe do quê? De problema com pessoas. Felipe, vem aqui, me ajuda aqui. Vem aqui, o pastor Henrique. Não, sobe aqui não que você vai ser fulminado. Fogo santo do altar. Vem para esse lado aqui. Vem aqui. Fala lá o eu, tu, nós, vós, eles. Mas eu quero que você fala como é, qual é o problema. Já vai direto, não precisa contar a história toda não. Tá. Conta qual é o problema da nossa evangelização. Eu estava estudando uma pregação lá e o Paulo Borges, explica que o problema atual da igreja é a forma como nós enxergamos a Deus e evangelizamos as outras pessoas. E ele fala que é um evangelismo eu, tu, ele. Significa, aqui tem um pagão, um cristão e aqui está Jesus. Para melhorar, você é o eu. Tá. Você só faz o tu e o eu. Tá. Então eu sou o cristão, o Moisés é o Jesus e o Henrique é o pagão. Não, vamos deixar ele ser Jesus hoje. Deixa eu ver. Não, você está me confundindo. O Henrique é o pagão, o Moisés é Jesus e eu sou o cristão. Aí você tem que me evangelizar. Tá. E o evangelismo atual da igreja funciona da seguinte forma. Eu conhecendo ele, que é o Jesus, vou apresentar ele para tu. Então eu vou chegar em tu e vou falar assim, eu conheci ele que salvou eu. E agora eu apresento para tu ele, e você e tu conversa com ele para ver se ele salva tu da mesma forma como ele salvou eu. É um pouco confuso, cara. E é esse o evangelismo que a gente faz hoje. É uma coisa de terceira pessoa. Nós demonstramos Jesus como um cara fora. Quando na verdade seria muito mais fácil assim. Eu me junto com Jesus, chego para ele e falo assim, aqui é nós. Esse aqui é nós. E o pagão é o quê? Nós também. Então agora eu vou apresentar nós para nós. E aí a conta fecha. É louco. Amém? Vocês não estão nem aplaudida para Jesus? Depois dessa... Por quê?
a gente não tem um compromisso de ser um com Ele. E é disso que eu estou falando. E é por isso que a palavra está falando: busquem a mim e viverei. Não busquem a Betel, não busquem a Gigal, não busquem a Berseba, não busquem os altares, não busquem os lugares que vocês santificarem. Busquem a mim. Porque vocês podem estar nesse lugar, mas sem o coração e a intenção de me buscar. Por quê? Porque vai chegar um dia que eu vou destruir isso. E é justamente, irmãos, Deus não quer trazer a fundamentação de um ministério. Entende isso, pastor Ibamar? Deus nunca sonhou com um ministério. Sabe o que Deus sonhou? Com uma família. Com um corpo. Quando Jesus morre, Ele entrega, Ele rasga, Ele fala assim: esse é o meu corpo partido por vós, para que eu, sendo partido, torne vocês um só, junto comigo e o Pai. Vocês estão comigo? E qual que é o nosso problema? O problema é nós estarmos no lugar da revelação, ver Deus, sermos constrangidos, reconhecer, esse é o lugar. Mas condicionar essas realidades ao quê? Não porque Ele é digno. Sabe por que muita gente oferta? Porque quer ser abençoado. Sabe por que muita gente dá o dízimo? Porque tem medo do devorador. Já deixa eu te falar uma coisa. Eu vou aqui desconstruir para você, tá? O devorador, ele era uma praga no Antigo Testamento. Tá comigo? Quando ele estava falando para quem? Primeiro, mas quem ele estava falando com quem? Malaquias estava falando com quem? Com os sacerdotes. O anúncio era sobre os sacerdotes. Ele não foi para o povo falar com o povo. Está comigo? Ele foi falar com o sacerdote, com aqueles que detêm a intenção de ministrar o povo. Que tinham o coração em ministrar o povo. Está comigo, irmão? Ele chegou para o sacerdote e falou assim: vocês me roubam e dizem no que te roubamos? E aí a gente vai trazendo essa ideia: olha, se você não der o dízimo, vai vir o devorador e vai consumir. Se você não der aqui, não santificar o seu dinheiro, vai vir o Satanás e vai roubar você, e vai matar a sua vida, e vai acabar com as suas finanças, e não sei o que, e piriri, pororó, não sei o que, nananana. Aí você vem com esse coração: ai meu Deus, aquele que ofertar, o Senhor dará 30, 60 e 100 por um. Rapaz, mas nem a loteria, nem Bitcoin é assim, velho. Por quê? Porque se eu dar 100 vezes 100 dá quanto? 100 vezes 100 dá quanto, irmãos? 10 mil? Imagina, você vem aqui com 100 reais no bolso, coloca dentro do gasofilácio, amanhã, plimba, caiu 10 mil na tua conta. Deu 1.000, vai virar 100 mil. E a gente fica nessa perspectiva, com o coração, buscando o que? As suas mãos. E não estabelecer uma relação de fato profunda com Deus. Então, Moisés, por que eu tenho que dizimar então? Então eu não preciso dizimar. Não precisa, irmão. Sabe por quê? Porque não vai acontecer nada com você. É. Pastor, você não tem medo das finanças caírem? Não tem não, porque se eu falei já, que se não chegar o dinheiro para pagar o aluguel, sabe o que a gente faz? Fecha a porta, chega lá para a Cris, infelizmente a gente não tem o dinheiro, não vou nem esperar mais. Acabou. E a gente volta para nossa casa, né? Porque não é dele. Agora eu vim com esse coração, trazendo essa realidade, eu estou achando que eu posso usar Deus. E eu não posso usar Deus. Agora, a Bíblia diz: trazei os dízimos à casa do Senhor. Honrai o Senhor com todos os seus dízimos. Mas isso é só para quem entendeu. Princípio de honra. E outra, deixa eu te falar uma coisa, que agora o nego vai falar assim: ixi, agora ele vai lá para o outro lado, agora virou a teologia da prosperidade. Irmãos, no Velho Testamento é 10%, na graça é tudo. Então quer dizer que eu tenho que dar todo o meu salário lá? É todo o seu salário, toda a sua vida, todo o seu coração, tudo.
Mas é daqui não, nem precisa daqui. É estar disponível ao serviço do reino. Amém, irmãos? Porque muita gente dá os 10, mas é avarento do mesmo jeito. Já dei meus 10, acabou. Aí chega um irmão, amém? Precisando de alguma coisa na porta, sabe o que ele faz? Vai lá na igreja que eu já dei meu dízimo. Não, eu vou te levar num lugar. Lembra? É o tu querendo levar até ele. Não, peraí, deixa eu aqui. Vem aqui tu, vou te levar até ele. Ele é a solução. Por quê? Porque a gente não tem à disposição todo nós. E sabe o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. E sabe por que a nossa mente é condicionada? Porque a gente ainda não entendeu que ele é digno. Então eu não dou a minha adoração porque ele precisa, eu não dou porque a igreja precisa, eu não dou porque eu quero ser abençoado, eu dou porque ele é digno. Eu dou meu coração porque ele é digno, eu levanto as minhas mãos porque ele é digno, eu dou minha adoração por quê? Porque ele é digno. Está comigo? Não está, porque não sobe na nossa mente essa ideia. Sabe por quê? Porque a gente tem a mente de Jacó. Nego usurpador. Cara, Deus fala para ele tudo que falou. Aparece pro cara. E sabe o que o cara fala no final? Isso aqui, ó. E tem nego fazendo voto na igreja. Ele chega assim, ó. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no meu caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu não voltar são e salvo se eu voltar então são e salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será meu Deus. Então, se ele não volta, ele não é Deus. Se ele não prospera, se ele não guarda, ele não é Deus. Ele falou: eu vou com você. Você vai estar comigo, você vai caminhar, eu vou estar do seu lado te abençoando, te multiplicando, essa terra é sua. E ele chega diante de Deus e faz esse voto, e é a mesma consciência que nós fazemos na igreja. Dá o dízimo falando: mas se o Senhor não multiplicar, eu não dou mais. Eu estou aqui vindo na igreja, mas se o Senhor não trouxer uma palavra profética sobre a minha vida, eu não volto mais. Se o Senhor não chegar e não fizer essa oração que eu estou pedindo, eu não volto mais. Se o Senhor não fazer do meu jeito, eu não quero mais saber de você. E é assim que nós seguimos, achando que Deus pode ser manipulado, que Deus pode ser controlado, que nós, na nossa insignificância, podemos mover Deus. Não, irmãos. Deus tem planos e projetos muito maiores do que os nossos. Mas isso não quer dizer que serão mais fáceis, que serão mais tranquilos. Amém? Talvez o Senhor vai fazer você andar por caminhos perigosos, como o próprio Salmo fala. Eu posso caminhar onde? Na sombra da morte, não é? Mas eu sei que o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Ou não? Mas o que a gente acha? A gente acha que é o seguinte: agora eu estou Jesus, Jesus vai me salvar de tudo, Jesus vai me livrar de tudo, de uma dor, de quebrar o pé, de fazer alguma coisa. Deus vai me livrar de quebrar, está entendendo? De bater o carro, ai, bati o carro. Não, irmão, você não bateu o carro porque Deus não está com você, o devorador chegou. Tá, às vezes porque você está com a cara no celular, amém? Amém, irmão? E o que Deus está falando: eu vou destruir Betel, eu vou queimar Betel, eu vou queimar os seus altares. Deixa eu te falar uma coisa: debaixo desse voto, que acontece? Deus vai lá, Jacó vai lá e constrói um santuário para Deus. Ou seja, eu vou levar um lugar, eu vou criar um ambiente onde Deus seja honrado. Amém? Mas Jesus, sendo ele, se tornou a pedra que construiu em nós um lugar para ele morar. Jacó, a consciência da pedra, a consciência no Cristo, na graça, se tornou a pedra angular. Deixa eu te falar uma coisa: sabe o que significa ser pedra angular? É estar escondido debaixo da terra. Amém, irmão? Deixa Deus ministrar seu coração. O fundamento fica para fora. Felipe dizem que é engenheiro. O irmão fala que é engenheiro de galinheiro.
Você já viu alguma casa que o alicerce está em cima e a construção está embaixo? Você já viu uma casa que os alicerces ficam para fora? Quem aqui vai construir uma casa e fala assim, eu vou deixar essa sapata bem aqui, ó, bem aqui no canto aqui, dessa altura, vou fazer um banco para sentar. Não, você esconde, por quê? Porque é feio, amém, irmão? Mas é o que mantém a casa em pé. E a pedra angular, ela fazia o quê? Ela mandava, ela controlava a construção horizontal e... Amém? Sabe o que Jesus estava falando? Eu sou o padrão de relacionamento com Deus e eu sou o padrão de relacionamento com os outros. E aí eu volto um pouquinho. Sabe que a gente tem recebido uma enxurrada de problemas de relacionamento. Sabe o que Satanás tem feito nesses dias? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue fluir? Porque sempre Satanás traz mais uma pessoa nova para ser presa no nosso coração. Quando a gente livra uma, vem outro Satanás. Amém, igreja? Amém? A gente conseguiu liberar uma, aí vem Satanás e coloca a outra na fila. E aí fica aí, irmão, e vai ter uma fila gigantesca para estar na porta do teu coração, tomando o lugar do rei. Porque enquanto tiver alguém sentado no lugar de Jesus, no seu coração, ele não entra. Você pode fazer o que você quiser, pode pular, estribuchar, tocar violão, fazer o que você quiser. Ele não entra. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmão, se nós não sairmos desse lugar aonde o Senhor entrega o seu filho, sendo você um desgraçado de um pecador, para te livrar, sabendo tudo como você veria, e mesmo assim ele entrega Jesus para morrer por mim. Por mim. Irmão, se vocês tivessem um terço da noção das coisas que passam na minha mente e no meu coração, se Deus fizesse um download aqui, naquele computador ali da projeção, e começasse a passar a minha vida ali, eu queria ver quem ia seguir essa igreja. Não ia. Nossa, mas você está falando isso? Sabe por quê? Porque eu dependo da graça de Jesus todos os dias, não me justifico no meu erro, não aumento esse lugar de pecado, mas todos os dias estou buscando se despir da minha velha natureza, para que eu possa me revestir de uma natureza divina em Jesus, aonde o alvo já não é mais somente a minha vida. Orar para que tudo aconteça para onde? Para cá. Amém, irmão? E é justamente essa realidade que nós precisamos entender. Deus não quer fazer um eu, um nós com um coletivo de eu. Amém? Um monte de euzinho junto. Ele quer fazer o quê? Um nós. E o nós é como a gente tem falado aqui, é o purê de batata. E é por isso, irmão, quando eu olho assim, não, nós é aqui na igreja. Na igreja nós somos nós, reina em nós. Olha lá, que nome bonito, né? Reina em nós. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O lado de fora é nós também. Sabe aquele chato endemoniado que fica direto, é um nós também. Ele precisa conhecer o nós que nos abraçou também, sabe? Porque a gente olha talvez a nossa vida alinhada hoje, começa a ver as nossas perspectivas, começa a ver a gente talvez arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, né, Gilaine? Quem conheceu a Gilaine, né, uns 20 anos atrás, Jesus amado, falou, essa mulher nunca vai ser pastora na vida. Amém? Que eu vou aqui, que eu não sou baú, eu não guardo, roubava até a avó. Já se arrependeu, já está curada. Para comprar bota, roubava a avó. Olha aí. Você acha que uma pessoa dessa vai para o céu, irmão? Não vai. Amém, irmão? Mas o que Jesus fez? Abraçou a Girlaine, sendo ela essa pecadora. E sabendo dos erros que viriam depois, mesmo assim abraçou, entregou o filho, falando, esse é o padrão de relacionamento que eu tenho com você, Gilaine. Então, se eu sou a pedra fundamental e eu alinho no horizonte, é assim que precisam ser as nossas relações. Amém, igreja? E como a gente tem visto pessoas chegando até a gente falando, nossa, né?
A gente está vendo essas semanas aí, foram conturbadas. E o Espírito hoje à tarde falou para mim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não está entendendo, tudo isso aí é para tomar o meu lugar no teu coração. Amém, igreja? Amém? E se nós não entendermos que o que Deus está querendo fazer é algo que vai além simplesmente de tudo aquilo que a gente está de alguma maneira entendendo que é bom, que é legal, que é produtivo dentro do reino, mas que não tem essência nem coração, que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Olha o que ele diz através do profeta Isaías ao povo. Capítulo 29, versículo 13. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se achega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos seus lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me presta, sabe o que é? Constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. E o que me resta é continuar a provar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Amém, irmãos? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, que a gente está dando muito mais valor à pedra colocada por Jacó do que a pedra fundamental do Cristo colocada por Deus para erigir em nós a morada de Deus. O lugar da visitação, não o lugar da habitação de Deus. Mas a gente não consegue valorizar isso. Na primeira coisa, sabe que a gente fala? Não, mas eu estou orando, não estou vendo nada acontecer, eu estou pedindo para Deus e não está acontecendo, eu não quero mais saber disso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Entende que Deus está vendo lá de cima. Ele não está olhando no mesmo lugar que o nosso. Ele já sabe, a Bíblia fala que Deus faz o fim. Amém? A Bíblia diz o seguinte, que o fim das coisas é melhor do que o começo, amém? E a Shelly sempre fala para mim, nos meus momentos de crise, se não está bom, não é o fim. Calma, não vamos tirar os olhos dele, não vamos tirar os nossos olhos dele, porque essa é a intenção de Satanás, irmãos. Fazer com que os nossos olhos sejam tirados dele. Porque talvez alguma coisa ruim aconteceu e você fala, nossa, agora que eu estou orando, estou buscando o Senhor, olha o que aconteceu, não, eu não quero mais, então o Senhor não será o meu Deus. Faz a oração contrária de Jacó. Mas Deus já prometeu, Ele falou, cara, não vai passar esse tempo antes de se cumprir o que eu prometi. Agora, o que você foi atrás de profeta, e o profeta colocou uma pedra, aí meu amigo, aí eu não tenho nada a ver com isso. Amém, igreja? Agora, aquilo que eu prometi, que está baseado naquilo que eu estou fazendo de fato na sua vida, fica tranquilo, irmão. Amém? Irmãos, quantos acham aqui? Eu duvido quem vai ser sincero. Eu duvido Deodói faz pouco. Quem aqui acha Jesus mentiroso? Vou tomar água prestando bastante atenção. É que Jesus mente, é mentiroso. Ué. Mas por que a gente age como se ele fosse? Irmão, não existe sacrifício. Sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa aqui, volta aqui um pouco. Sabe o que acontece? Muitas vezes o nosso culto é mandinga. Mandinga. Está escandalizado, mas é mandinga. Às vezes você é mandinga. Às vezes culto de oração é mandinga. Sabe o que é mandinga? Sabe o que significa mandinga? Mandinga é o seguinte, mandinga vai lá, né, na macumba, vamos fazer uma mandinga lá para Deus, né, o Deus deles lá, fazer o trabalho. Amém, irmão? Preciso falar mais alguma coisa? Preciso continuar? Não, né? Então o que a gente faz? A gente apresenta o sacrifício, eles apresentam o sacrifício para quê? Para que Deus se mova ao meu favor, na minha vontade, na minha realidade. Só que culto é o sacrifício que revela o eterno. E os meus olhos são tirados de mim e posto nele.
E aquilo que é dele agora se torna meu. E já não mais eu vivo, mas ele vive em mim. Amém? Isso é culto, irmão. Deus não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que você precisa. Amém? Sempre que for preciso, Deus age. Se Deus não está agindo, tranquilo, acalma o teu coração. Não fique ansioso, querendo dar o seu jeito. Amém, irmão? Tomando as suas atitudes, se enrolando em você mesmo, fazendo coisas, porque, não, Deus está demorando. Aí já faz um bezerrinho de ouro. Deixa eu me prostrar diante desse bezerrinho de ouro aqui, porque Deus está demorando. Amém, irmão? Olha lá, Moisés subiu, não desce mais, ia trazer umas tábuas, ia trazer umas direção para nós, mas agora ficou lá em cima e acabou, não desce mais. Vamos fazer um bezerro, Arão, faz aí alguma coisa. Nós precisamos adorar, e é isso. Às vezes, quando Deus está no processo, quando o Espírito nos leva ao deserto, amém? Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão, se você está passando por um deserto, não é que você entrou no deserto, ninguém vai entrar no deserto em sã consciência, ou vai? Tem alguém louco que vai falar assim, não, hoje eu vou para o deserto, quero ir para o deserto, vou sofrer lá um pouco, vou ficar sozinho, não. A palavra que diz o Espírito conduziu ao deserto é equibalo. Sabe o que é isso? Sabe o que é equibalo? E o Espírito chutou para o deserto. Amém, irmão? O Espírito empurrou, forçou Jesus para o deserto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sem direito à volta. Porque equibalo quer dizer isso, vai e não volte. Amém? É ruim ficar pregando com um teólogo olhando para você. Teólogo, filósofo, sociólogo, biólogos. Não é você não, Henrique. Eu sei que você é um cara esforçado, que sabe bastante. Mas você não é teólogo, nego. Nem eu, nem você. Tem nego aqui que é teólogo de ofício, cara. Tá aí, dá prego. Amém, irmão? Hã? Só para quebrar o gelo, porque tá muito tenso. O Senhor falou para mim a semana passada, falou, meu filho, não leva essas coisas pro seu coração, não. Olha, deixa eu te falar, um dia eu estava com Samuel e estava tudo muito bem. E aí o povo chegou e falou assim, nós não quer mais esse Deus, não. Põe um rei igual as outras nações. E eu não fiquei chateadinho igual você, que olhou para uma igreja que estava todo mundo assim, ó. Continua, filho. Amém? Olha para mim, eu estou aqui. Amém? Olha para mim. Tem gente que vibra. Ai, meu Deus. Eu quero ver o dia que chega aqui, ó. Nesse lugar, igual o pastor Danilo falou ontem. Irmãos, ontem a gente foi na ceia. Aí eu preguei. Quem estava aqui domingo passado? Irmãos, vocês acham que a igreja estava devagar? É que vocês não foram comigo ontem. Aqui, pelo menos, tem um pessoal que ainda não conversa no fundo, eu acho. Eu não sei porque que tu tá de pé aí. Você tem que ficar na intercessão, você tem que sentar aqui, ó. Você é o meu filho, você tem que sentar aqui, ó, na cadeira pastoral aqui, ó. Vocês dois aí, ó. E você também, Rafinha. Tá, você tá com a Isa. E, cara, aquele negócio assim, gente, de verdade, com a igreja ruim aqui, eu prego 30, 40 minutos. Não é ou não é? Eu preguei 20. Porque eu não aguentava, eu falei, não, eu não estou aguentando, não, esse povo não quer ouvir Deus, não. Sabe aquele negócio, aquele ambiente seco? No fundo da igreja, assim, a liderança dele, tudo conversando. No dia da ceia, eu falei, Jesus amado, eu devo estar falando um monte de caca aqui. Aí vai o pastor. O pastor sobe e vai falar da ceia. E ele começa a falar tudo sobre isso.
E ele começa, não, irmãos, é o seguinte, não é isso aqui, e tal, piriri, pororó. Aí trouxe a ideia também da mandinga lá, da ceia, né, que a gente vai lá. E ele falou o seguinte, falou, irmãos, deixa eu falar uma coisa, não adianta levar ceia para quem não veio. Amém? Ah não, fulano não veio, eu vou levar a ceia para ele. Se ele está doente é uma coisa, irmão. Se ele tem perna, ele precisa estar aqui, porque não tem a ver com a mandinga da ceia lá. Tem a ver com a comunhão, é o que Paulo está falando. O seu ajuntamento faz muito mais mal, por quê? Porque quando vocês reúnem, tem a ver com vocês, não tem a ver com nós. Tem a ver com eu, cada um come, se infarta, enche o bucho e vai embora, com a barriga cheia, enquanto tem gente passando fome. Vocês não olham as necessidades ao entorno, amém, igreja? A ceia fala disso, fala de comunhão, não é simplesmente chegar a comer o pão, tomar a ceia, não tem a ver com isso. O que Jesus está falando na noite que ele partiu, foi partido, ele nos tornou um nós. E aquele que come para condenação não é o que come em pecado, é aquele que come sem discernir o corpo, que o corpo é nós somos o corpo. Amém? E ele falando assim igual eu, e aí ele deu um grito assim, no meio, eu falei, eita. Aí ele pegou e falou, irmãos, os povos se escandalizam quando eu faço algumas coisas aqui, quando eu pego o suco da uva e jogo no chão. Aí ele pegou e pum, jogou no chão, molhou tudo a menina que estava atrás. E aí ele deu um grito e falou assim, irmão, sabe o que acontece quando nós não entendemos isso? Hebreus fala que nós pisamos no sangue de Jesus. Se a gente está na igreja e tem problema com alguém, nós pisamos no sangue. Está comigo, igreja? Mas qual é o problema? O problema é que nós estamos em Betel. A porta abriu, nós é abençoado, aí a gente fala, não, Deus abençoou, Ele está aprovando. Chegou o recurso, é misericórdia, não é aprovação. Ele é bondoso e misericordioso. Entende isso? O dinheiro está chegando, a bênção, a provisão do Senhor está chegando, então Ele está me aprovando. Não, é misericórdia, para você não passar fome, não morrer, desgrama. Mas não é que Ele está te aprovando. Qualquer dia eu tenho um infarto aqui, sério. Aí, ó. Vai ser eu aqui e o Danilo lá. E é justamente isso. Ele jogou lá no chão mais uma vez e falou, irmãos, impressionante. O ar mudou. Aí cantou até aquela música na hora que eu vi, a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Aí só vi as evidências surgirão. Ai, meu Deus, me perdoa. Mano, a choradeira. Sério, eu desci do púlpito falando assim, ó, irmão, deixa eu falar uma coisa. Fecha aqui e volta para tua casa. Mas a igreja é dele, amém? E assim, eu estou vendo, eu cheguei lá para pregar. Mas eu não cheguei lá para pregar, eu cheguei lá para ouvir ele pregar depois. Eu falei, eu não devia nem ter pregado, eu devia ter visto você ministrar a ceia. Eu podia ter falado, é o seguinte, agora é hora da ceia e sentar de novo. Amém, irmão? Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente chegar aqui, quanto tem mais de 10 anos de igreja aqui? De cristianismo? Você é mais novo, irmão? Você não tem mais de 10 anos, não? Meu Deus do céu. E quem aqui nunca foi traído? Fala para mim. Quantos foram traídos aqui? Eu não estou falando nem no ambiente de foto, estou falando dentro. Amém, irmão? Mas na noite que foi traído, ele fez o quê? Deu graças e... para nos tornar um. Olha só que exemplo. Lembra a pedra angular? Nas minhas relações com Deus eu parto o pão e me torno um. Amém? Não tem diferença, por quê? Porque não é mais eu, tu e ele, é um nós. Amém, igreja?
Porque esse pão foi partido por todos. Amém? Não é pelos evangélicos. Amém? E nem muito menos para os evangélicos da Reina em Nós. Irmãos, Deus vai destruir Betel. Estão comigo? Só para vocês entenderem, para mim terminar. Betel, casa de Deus. Eu tive que resgatar aqui, porque o coisa fugiu mesmo. Foi um local de significado especial para os servos de Deus desde a época dos patriarcas. Abraão parou neste lugar conhecido anteriormente como Luz quando chegou à terra de Canaã e fez um altar para adorar a Deus perto de Betel. Gênesis 12:8. E ele ganhou um significado maior por causa das visitas feitas por Jacó, o pai da nação de Israel. Ele teve encontros com Deus neste local, na saída da terra, depois de voltar 20 anos mais tarde. 700 anos depois de Jacó, Jarobão, filho de Nadab, manchou para sempre o nome dessa cidade. O lugar conhecido como Casa de Deus se tornou a sede da idolatria da nação rebelde. 1 Reis 12, 25, 33. Oséias, contemporâneo de Amós, chamava a cidade de Betel de Bet-Aven. Sabe o que significa Bet-Aven? Ao invés de ser chamada casa de Deus, passou a ser a casa da vaidade, a casa do nada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, diga, a idolatria não é quando eu me prostro diante de uma imagem. É quando eu busco a Deus com o intuito e o foco do eu. Amém? Porque o povo era idólatra, mas nunca seguiu um outro Deus. Continuavam ali nas suas práticas religiosas, vivendo. Mas se aparecesse alguma coisa que tivesse uma promessa de bênção maior, eles faziam o quê? Amém? Irmãos, nossos olhos precisam estar nele. Porque senão a nossa vida vai ser base de idolatria. Eu estou na igreja evangélica. Ainda bem que eu não sou católico. Né? Não, mas não é isso que ele fala, Carol? Não é assim? Você nunca ouviu isso? As pessoas chegando e falando assim, ainda bem que eu não sou católica. Ainda bem que eu sou evangélico. É porque lá tem idolatria. A idolatria é o pastor, é o ambiente do culto, é ele mesmo, porque ele adora a Deus, confia nele mesmo. Idolatria, idólatra. Amém? Estão comigo? Gilgal foi o lugar no vale do Rio Jordão que representa a aliança especiais entre Deus e seu povo escolhido de Israel. Foi o lugar primeiro acampamento dos israelitas depois de atravessarem o Rio Jordão, onde Deus tirou a vergonha da sua escravidão e a impureza no Egito, e onde comemoraram a primeira Páscoa na terra prometida. Seu significado literal é roda ou rolar para longe, nome dado quando Deus removeu ou rolou para longe de Israel a vergonha do Egito. Gilgal foi um dos lugares que Samuel e Saul governavam Israel. Como aconteceu em Betel, o significado de Gilgal foi corrompido por causa da persistência de Israel aonde? Idolatria. Passou a ser conhecido como local dedicado à idolatria. Amós 4:4, 5:5, Oséias 4:15 e 9:15. Perceba, ficava no extremo sul do território de Israel. Judá, depois da divisão do reino no século 10 a.C. A palavra significa o poço de Sete, ou talvez o poço do juramento, por ser o local onde Abraão fez um juramento de aliança de paz com Abimeleque. Mas a habitação de Abraão, o maior exemplo de fé no Antigo Testamento, se tornou também lugar de idolatria. Irmão,
Estão comigo? A gente pode estar aqui na igreja adorando mais um ambiente de culto do que a Deus. E é por isso que Deus se revolta e usa Amós para falar assim: eu vou destruir Betel, eu vou destruir Gilgal e eu vou destruir Berseba. Aí sabe o que alguns entendem? Para que eu vou estar reunido então? Eu vou ficar na minha casa. Pedra sozinha não se torna edifício. Pedra sozinha se torna, sabe o que? Altar de idolatria. Ou de tropeço. Está comigo? Eu não quero mais saber de congregar, irmão. É nas relações que Deus vai fazendo conosco, que o fogo dele vai forjando o nosso caráter e fazendo com que nós venhamos ser mais parecidos com Cristo. É na relação, é no relacionamento, porque a palavra diz que nós na relação é como ferro que afia ferro. Está comigo, irmãos? Então é por isso que nós precisamos estar. Não, lá é difícil. Quando eu tenho que sair de uma igreja, quando ela prega heresia, mentira, oprime, aí você sai. Não, eu tenho um problema lá que eu não gosto muito do tecladista. Principalmente depois que ele fez esse cavanhaque, irmãos. Me ajuda, irmãos. Jesus morreu por você e por mim. Não tinha gente pior para Jesus morrer, não. Está comigo? E é por isso que Paulo fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem é muito perdoado, muito ama. Sabe o que é isso? Quem tem a consciência da desgraça que foi, consegue olhar para o outro com misericórdia e abraçar e amar e falar: cara, fica tranquilo, hoje você é ruim, você é mau. Olha, você é o Satanás personificado, mas um dia eu fui pior que você e Jesus me transformou. Se me transformou, como não vai transformar você? Mas o problema é que nós nos baseamos na nossa santidade. E a gente começa: não, hoje eu não peco mais. Deixa eu te falar uma coisa. Isaías declara: vocês que se dizem santo são como cheiro de fumaça ao meu nariz, à minha narina. Irmão, eu não sei para você, mas para mim que tem rinite, não tem lugar pior do que um lugar onde tem fumaça. Amém? Irmão, hoje eu prego umas 5 horas fácil, sem esboço. Mas eu vou parar aqui. Olha, Jesus, que eu estou com uma vontade de dar uma esticada. Irmãos, nós vamos entender que tudo que nós estamos fazendo é somente porque Ele é digno. Se um dia alguém te perdoar, ou se alguém te perguntar: por que você perdoou? Porque Ele é digno. Amém? Eu não sou digno do seu sacrifício na cruz, mas Ele é digno de tudo. Irmãos, eu proíbo vocês cantarem essa canção aqui enquanto não for uma verdade na vida de vocês. Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Olha lá. Faça igual o irmão Rafael, seja temente ao Senhor. Ele disse: eu não vou nem tocar. Amém? Não, mas isso é profeticamente. O profético dá passos para esse lugar. Amém? Porque é o seguinte: quando Ezequiel ouviu o anjo do Senhor falando para ele: se põe de pé. Quando ele ouviu a voz do Senhor: se põe de pé. A palavra diz que logo em seguida o anjo do Espírito do Senhor se apoderou de Ezequiel e pôs ele de pé. Espera aí. Se o Espírito ia pôr ele de pé de qualquer jeito, por que Deus falou: se põe de pé? Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando no seu coração tiver a intenção de se posicionar, talvez você vai estar num dia sem força. Aí o Espírito entra em você e te coloca. Amém? Mas quando você se entrega, quando você se debruça, quando você se lança às dificuldades, nem o Espírito de Deus vai te pôr de pé. Por quê? Ele põe e você cai.
Amém, igreja? Então que o nosso coração possa estar nessa realidade. Pode voltar aí já fazer alguma coisa. Só aquela música só. Amém? Se põe de pé. Irmãos, hoje eu queria orar, porque assim, eu não me excluo desse lugar. Às vezes vocês ficam falando assim, vocês. Ah, o pastor tá santo. Tô não. Tô na mesma condição. Tem dia que quero esganar uns 3, 4. Tem dia que fala, hoje eu não vou falar, hoje eu não quero conversar. Mas hoje nós vamos orar o Salmo 51, amém? Amém? Se você puder abrir aí, deixa eu mudar aqui essa versão, que seja uma versão que todo mundo... Isso, Ju, põe aqui, ó. Dá uma mudada nessa cor aqui, ô irmão das luzes. Main light, pai das luzes. Dá uma baixada nessa luz aqui. Amém? Quem é um irmão abençoado que pode ler? Ah, não pode. Dá uma desligada nessas luzes aí pra gente ler. Amém? Dá pra ler aí, irmãos? Eu acho que é melhor tirar esse fundo aí. Deixar só o... Então tá bom então. Então vamos, né? Já brigaram comigo. Amém, irmãos? Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou
Leva-nos, Jesus, a esse lugar de verdade. Quebranta o nosso coração, Senhor. Que a nossa adoração não seja, Pai, desculpas. Que a nossa adoração, Pai, não seja um método de fuga. Que as nossas presenças no culto não sejam uma forma de fugir da sua vontade e do seu confronto, Deus. Leva-nos, Jesus, a esse lugar de verdade. Leva-nos, Jesus. Quebranta o nosso coração. Vem com o Espírito de graça e de súplica sobre nós hoje. Quebranta o nosso coração. Que as tuas palavras venham, Rei. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Pai, que essa seja uma verdade, Jesus. Que não seja uma melodia e uma canção, Pai, com uma letra marcante, mas que seja a verdade do nosso coração. Que nós sabemos, Pai, que essa realidade precisa ser encarnada, Jesus. Que o Teu Espírito faça assim como fez, Pai, com Ezequiel. Nosso desejo de se colocar de pé, Pai. Mas talvez hoje nos encontramos sem forças. Mas mais uma vez, Senhor, nós queremos aqui, Deus, clamar, Jesus, para que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer e nos ajudar. Pai, faça conosco assim como o Senhor fez com Pedro em Atos 12. A palavra do Senhor diz que Pedro estava preso e que no outro dia morreria, mas a intercessão de uma igreja fez com que um anjo viesse até Pedro e dissesse a Pedro: coloca-te de pé, e automaticamente as algemas caíram. E a partir daquele momento ele começou a ultrapassar portas, paredes, as pessoas que os prendiam. E ele foi passando até chegar no portão principal. E ele achava que aquilo era uma visão, mas era a realidade de uma igreja que ora: Senhor, leva-nos a esse lugar. Leva-nos a esse lugar. Irmãos, é você que sente que há cadeias te prendendo, que há algumas coisas em suas mãos, correntes que te impedem. Nós hoje queremos, como igreja, assim como aconteceu com Pedro, clamar, orar, para que essas correntes caiam de você e você se torne livre, livre, livre. Não somente para viver a vida dissoluta e distante, não, mas para que a vontade de Deus seja estabelecida. Pai, nós oramos agora, Jesus, declarando agora, Pai, que as correntes venham cair agora, Jesus. Nós oramos agora como igreja, nós levantamos um clamor. A Tua palavra diz que essa igreja orava fervorosamente. Irmãos, eu oro agora para que nós venhamos ser batizados com um batismo de misericórdia, com um batismo de compaixão. Sabe o que é isso? Misericórdia é entrar na miséria do outro. Compaixão é olhar a vida do outro e não conseguir ficar apático, não conseguir não se mover de acordo com isso. Isso é o espírito intercessório, irmãos.
Quando Jesus viu aquela multidão com fome, Ele se compadeceu dela. Irmãos, em nome de Jesus, se há alguma dificuldade hoje, para você interceder, que o Espírito Santo te fortaleça agora. Se há alguma acusação, agora caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós nos levantamos hoje, Jesus, e declaramos que não vai ficar ninguém para trás. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós vamos, Senhor, andar, Deus, de mãos dadas, levando as cargas uns dos outros, levando uns aos outros, Jesus. Chacarabassoie de candaraçaie. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Em nome de Jesus, Pai, que as cadeias comecem a correr, irmãos, vamos interceder. Onde o Gostaria que você Espírito de que Deus talvez está, teve uma impressão profética acerca de alguém, que você eu tivesse sou liberdade de orar, que nós livre. viéssemos ministrar agora, amém? Uns aos outros. onde o Espírito de Deus está, E que haja liberdade, Espírito Santo. eu sou Jesus, livre. libera, Jesus. Um ambiente profético nesse lugar, libera um Onde ambiente o profético Espírito nesse de lugar, em nome Deus de Jesus. está, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Sim, Jesus. Pedro depois continuou ouvindo a voz do Senhor dizendo assim, ó, calça os teus pés. Pai, eu oro para que nós venhamos ser calçados, Pai, com a preparação do Evangelho, Jesus. Que nós venhamos ter, Deus, em nossos pés, Senhor, a preparação do Evangelho. Não histórias bíblicas, não, Pai, pregações expositivas muito boas. Não, Pai, a vida do Evangelho conduzindo os nossos caminhos, nos direcionando e nos levando, Pai, mais próximos de Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, pelos corações. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo aqui, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo Teu amor. Eu te agradeço pela Tua vida, Jesus. O Senhor é esse que fortalece, Jesus, o cansado. Ah, Jesus. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu há um tempo atrás. Quando eu trabalhava ainda na Uber, fazia algumas corridas, teve uma mão que entrou dentro do carro um passageiro no Campo Limpo e eu levei ele até o Anhangabaú, o vale ali do Anhangabaú. E aí eu sempre ia ouvindo uma banda norte-americana chamada United Pursuit, um louvor gringo no carro. Aí ele falou assim, isso aí é música cristã, não é? Aí eu falei assim, sim. Aí a gente foi conversando. Eu falei assim, você vai na igreja, coisa do tipo? Eu falei assim, sim, eu frequento, sim. Ele falou assim, também. E você? Ele falou assim, eu sou coroinha da igreja católica. Aí eu falei assim, legal. E aí a gente foi conversando.
Mó ideia da hora, mó assunto legal. Quando a gente chegou ali para descer a Consolação, já chegando perto do destino dele, ele pegou... Eu peguei e disse para ele assim: vamos fazer o seguinte, você me faz uma pergunta que você sempre quis fazer para um evangélico, e eu faço uma pergunta que eu sempre quis fazer para um católico. Ele me fez a pergunta, que eu não me lembro agora qual que era, aí depois eu fiz a minha. Eu falei assim: por que vocês adoram as imagens? Por que vocês adoram as esculturas? Ele falou assim: como assim? Ele falou assim: por exemplo, Pedro, Paulo, Maria, tudo vocês colocam unção na frente. E ele pegou e olhou para mim e falou assim: cara, vai do ponto de vista. Para mim, toda vez que eu olho para Pedro, é para que a renúncia e o amor que ele tinha por Cristo seja um tapa na minha cara de o quanto que eu estou vivendo somente por mim. Quando eu olho para o Cristo, que vocês acham que está agonizando na cruz, sangrando, e vocês acham que a cruz tem que ser... Ele falando isso para mim. Que vocês acham que a cruz tem que estar vazia. Ele pegou e falou assim: é para toda vez que eu olhar para aquele Cristo crucificado, eu lembre que eu preciso estar crucificado todos os dias para que Ele vive em mim. Esses são os católicos que a gente acha que está indo a roda largo para o inferno, porque eles estão adorando as imagens, com essa compreensão e com essa mente. Agora eu acredito que o nosso desafio é saber aonde o trem descarrilou, cara. Porque eu não consigo ver a galera na casa orando para que as cadeias se abrissem, Pedro fosse liberto. Eu não consigo ver a igreja unida, aquela igreja reunida, orando por benefício, por commodities aqui. Eu não consigo imaginar Pedro, Paulo, Tiago, os apóstolos, numa oração comunitária, numa oração intercessória, ou sozinhos orando para que porta fosse aberta, orando para que enfermidades fossem curadas, até mesmo porque eles não oravam para que enfermidades fossem curadas. A sombra deles se aproximava e os doentes eram curados só pela sombra de quando eles passavam. Eu não consigo ver eles falando com Deus, pedindo algo ao Pai, e que esse algo que eles estivessem pedindo parasse neles mesmos. Não faz sentido. Então quem nos ensinou a ir para a igreja, dar oferta, dar dízimo, dar 2 horas de atenção, ou submissão a um homem que se diz sacerdote, para que através dessa obediência, ou pseudo-obediência, eu fosse abençoado? Cara, isso é maligno. Se nós estamos nessa rota, nós não temos diferença nenhuma de qualquer religião da terra, porque todas as religiões seguem um padrão. Qual é o padrão? Eu sou o adorador, eu trago a minha oferta para que a divindade, uma moeda, para que a divindade me abençoe. Sempre é assim em todas as religiões. Eu sou o devoto, eu trago um sacrifício, coloco sobre o altar para que a divindade me adore. Mas a nossa religião é diferente. É um Deus que traz o sacrifício para nos ter. Pegou? É diferente. É o Pai que trouxe o sacrifício para ter nós, não eu, para ter nós. Então não faz sentido, cara. Nós precisamos voltar a um lugar onde o Evangelho aquece o nosso coração. Nós precisamos voltar para um lugar, é como a Shelly está falando aqui no começo. Se essa história de amor, se essa história de amor de um Deus que não quer que você traga um sacrifício para você ter Ele, mas um Deus que traz o sacrifício para ter você, se essa história não te comove, brother, nada mais te comove. Se essa história não consegue de alguma maneira, ainda que seja como Filadélfia, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Mesmo ali, tendo pouca força, e esse tem sido o versículo que tem sido o prumo da minha vida.
sabe, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então eu vou colocar uma porta aberta diante de ti, e essa porta não é uma commodity minha, essa porta é Jesus. Eu sou a porta, e quem entrar por mim achará pastagens. Entende? Então, cara, por favor, vem para esse lugar aonde você consegue dar um delete no que você já ouviu sobre Deus. E eu termino aqui, porque pior do que não conhecer a Deus, pode crer, é conhecê-lo da maneira errada. É mais danoso. É isso. Amém, irmãos? E é isso. Ah, irmãos, eu vou falar para você. Hoje eu tô naquele barato de vigília, mas não vou fazer isso com vocês, não. Amém? Separa aí a sua oferta. Calma, irmãos. Meu Deus. Quase caiu na Isa. Amém, irmãos? Irmãos, é guerra. É guerra. Mas ninguém vai passar por isso sozinho, amém? Amém, irmãos? Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, traga aqui na frente. Cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Amém, irmãos? Irmãos, terça-feira a gente tem o nosso discipulado. Você que não está participando e quer participar, irmãos, tem sido muito bom, amém? Tem sido um tempo precioso, um tempo onde Deus tem nos alinhado. Terça-feira mesmo o Senhor falou muito forte ao nosso coração acerca dessa palavra de Atos 12. Então se esforce, irmão, amém? Para estar junto, para a gente poder ser corpo, ser família, amém? E na quinta-feira nós temos o nosso culto de oração aqui. E não vai ser mandinga, amém, irmãos? Nosso culto de oração vai ser algo que tem a ver com Ele. Vai ser o sacrifício posto à mesa para que Ele se revele. Irmãos, o dia que Deus se revelar a nós, todo vazio do nosso ser vai ser preenchido. Amém? Nós precisamos entender isso. Ele não nos abandonou, nem nos desamparou. Ele continua sendo Deus. Apesar de nós, Ele é Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém, mano. Graças a Deus, né, amor? Apesar de nós, Ele é Deus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e a sublime e doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Irmãos, a partir de semana que vem, já libera 100% pelo que estão falando aí. Amém? Não sei se voltaram atrás. Mas com uso de máscara, lógico. Álcool em gel, né? E não vai embora aí sem falar com os irmãos.